Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a gestão do Brasil colônia, a administração colonial. A gente não pode esquecer que o Brasil colônia é dividido em duas subetapas, o período pré-colonial e o período colonial propriamente dito. O período pré-colonial é aquele que Portugal ainda estava voltado, completamente voltado para o mercado de especiarias trazidos da Índia. E não podemos esquecer também que quando se fala Índia, não é propriamente o que nós temos hoje como país chamado Índia, que você conhece da aula de geografia, chamado subcontinente indiano. Naquele preconceito etnocêntrico dos europeus, tudo que estava do litoral oeste da África até o Japão, tudo era Índia para eles. Tanto fazia-se Arábia, Pérsia, China, os próprios Japões, as Filipinas, tudo para eles era Índia. Então eles buscavam uma porção de mercadorias que davam um lucro extraordinariamente alto. Lucro de até, em alguns casos, 50 mil por cento e, em média, 22 mil por cento. A maior parte deles davam lucros assim, fabulosos e muito mais foram vistos na economia mundial. Por isso o Brasil ficou desprezado. Quando os portugueses aqui chegaram, eles encontraram a única coisa que podia valer mais a pena do que o tráfico dessas mercadorias, que seria ouro. Se limitaram a uma visita muito superficial ao litoral do Brasil e aqui ficaram, deixaram o Brasil por aí e foram cuidar do mercado da Índia. Neste período, o Brasil passa pela fase chamada pré-colonial. Nessa fase, nós temos duas características. Para efeito de Enem, só essas duas características interessam, que são as feitorias. Feitorias eram armazéns comerciais e militares no litoral do Brasil, com o objetivo de acumular mercadorias enquanto chegavam ali para buscar, e também para ter guarnições militares para defender o litoral. E a segunda característica, ao lado das feitorias, é o trabalho livre. A modalidade de trabalho nessa época é o escambo. O índio vai até lá, trabalha livremente, traz as mercadorias, troca na feitoria e convive em paz com os colonizadores portugueses. Muito bem. Como os índios trabalhavam no seu ritmo, na sua velocidade, na sua intensidade e principalmente manipulando a natureza do seu próprio modo de ser, da sua própria visão, não houve nenhum conflito entre portugueses e indígenas. Okay? Porém, a partir da década de 30 do século XVI, a lucratividade cai abruptamente, cai muito rapidamente no negócio lá com as Índias, aquele que a gente falou no negócio. Por que o mercado caiu tão rapidamente? Por duas razões. Primeiro, a entrada de muitos concorrentes. Apareceram lá pelas Índias navios espanhóis, navios franceses, holandeses e ingleses. Então, muita gente trazendo mercadoria para a Europa, o preço das mercadorias caiu. Você já conhece isso, é a lei da oferta e da procura. Caiu muito o preço. O segundo fator é que os mares também estavam cheios de piratas. Porque assim, quem ia para a Índia e voltava de mãos vazias, para compensar a viagem, aproveitava para roubar um navio de quem tinha. Então todo mundo pirateava. Ingleses pirateavam, franceses, espanhóis, holandeses. Então o mercado no mar estava muito tumultuado. O que Portugal resolve? Se voltar para o Brasil. Aí a gente começa a segunda fase, que é chamada período colonial. Nessa fase, Portugal inicia a colonização com um arranjo administrativo chamado capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Eram imensas faixas territoriais que ligavam o litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Então, as capitanias hereditárias são tirinhas ao longo do território brasileiro. Ao todo, eram 15 capitanias distribuídas para 13 capitães. Estas 15 capitanias eram gerenciadas com recursos próprios. Isso trazia uma grande vantagem para o rei de Portugal, que ele precisava investir pouco, porque os custos da colonização foram terceirizados numa coisa muito parecida com o que nós temos hoje no Brasil, que são as parcerias público-privado. Então, o setor privado investiu dinheiro, mas trazia uma grande desvantagem. É que o rei de Portugal pretendia ser um rei absolutista. E como ele
deixava que as pessoas investissem, ele acabava tendo que dividir o poder. Então você tem o poder dividido entre o rei e os capitães donatários. Nessa fase, o contrato entre o rei e os capitães donatários seguia duas cláusulas, basicamente duas cláusulas. Uma chamava carta foral e a outra chamava carta de doação. A carta de doação tinha os direitos do capitão e a carta foral as obrigações. Sempre lembrando que a obrigação do capitão é direito do rei e direito do rei é obrigação do capitão e assim vice-versa. Ok? Então essas eram as duas cláusulas contratuais. Essas cláusulas lembram muito um resquício antigo da Idade Média, que são os pactos de suzerania e vassalagem. Então são uma reprodução da suzerania e vassalagem. Pois bem, esses capitães donatários começaram a explorar o Brasil. Porém, o sucesso foi muito rasteiro. Eles não alcançaram nenhum grande resultado. Por quê? Porque as capitanias, nenhuma das capitanias era menor do que Portugal. Então, Portugal, o rei governava Portugal com toda a burguesia, com toda a nobreza. Como é que uma pessoa só vai governar um pedaço enorme, às vezes até 10 vezes maior do que o território de Portugal? Então, esse sistema acabou sendo um grande fracasso. Porém, foi fracasso econômico, mas alcançou um grande sucesso em outro lado, que foi o impedimento à invasão estrangeira. Por mais que os capitães donatários não tenham conseguido êxito econômico, mas conseguiram impedir que holandeses e franceses e ingleses se apossassem dos territórios brasileiros. Ok? Então, é isso que nós temos para esse momento.